Bem-vindos ao FocoCast, eu sou o Eduardo e junto com o Alisson estamos prontos para explorar a psicologia positiva com a incrível Zelinda Balém-Dachmer. Esse será um mergulho profundo em como esse conceito pode impactar nas suas vidas e negócios. A Zelinda atualmente reside em Erechim, formada na Federal de Santa Maria, tendo feito especializações na Inglaterra e estudante assídua das áreas de PNL, coaching, psicologia positiva e filosofia. E tem como um propósito levar às pessoas conhecimentos necessários para se tornarem pessoas realizadas, prósperas e felizes. Zelinda, obrigado por vir até a missão para prestigiar a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês estão me dando. Bacana. A gente, quando fala de psicologia positiva, imagina que existe uma chave invisível dentro da nossa cabeça, né? E quando você vira essa chave, a vida começa a fazer mais sentido. E acho que hoje a gente vai descobrir qual é a chave que a gente tem que virar. Grande minha missão, hein? A gente espera que a gente consiga aprender um pouco com você. Ok. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por estar presente aqui hoje com nós para conversar um pouquinho. Queria já te começar fazendo uma pergunta aí. Por que muitas pessoas prosperam e poucas pessoas têm muito pouco? Por que isso acontece? É uma boa pergunta, né? É o que muita gente se faz essa pergunta, né? E o segredo, na verdade, né, pelo que eu tenho estudado e que está comprovado também, é por causa do propósito de vida. A minoria das... Existe uma classificação dos níveis das necessidades da pirâmide de Maslow que ele classifica ali na casa em 5 níveis, né? O primeiro nível é o nível das necessidades fisiológicas básicas, seja comer, beber, morar, vestir, enfim. 80% da população, né, ou mais, permanece apenas nesse nível aí, né? Correm atrás de conseguir, né, se sustentar, as necessidades básicas, né? E apenas 5%, né, talvez um pouco mais, alcançam o 5º nível. Eu já vou pular os níveis do meio aí. O 5º nível é o que? A autorrealização. E como as pessoas se autorrealizam? Por que elas se autorrealizam e a grande maioria não? Porque elas têm um propósito de vida. E é isso que faz toda a diferença. Quando a pessoa tem um propósito de vida, tudo que ela faz é para realizar este propósito. Então, o trabalho dela, o que ela recebe, ela mantém assim sempre visando realizar este propósito. E o propósito, na verdade, é o que dá sentido à vida. E o propósito, ele, para dar sentido à vida, para trazer felicidade, ele tem que ir além de si mesmo. A pessoa não pode fazer tudo o que faz pensando apenas no seu benefício. O propósito de vida traz felicidade, traz realização, traz prosperidade, porque a pessoa consegue impactar positivamente a vida das pessoas. E é isso que faz a diferença, das pessoas prosperarem e as outras permanecerem na base. Então, em poucas palavras, a gente poderia dizer que é a falta de uma visão clara de propósito que leva as pessoas a não irem adiante, não prosperarem, isso? Exatamente, é uma falta de propósito, as pessoas não sabem o que querem, não têm um desejo ardente, né? Como diz nas obras aí de Napoleão Hill, a pessoa precisa querer alguma coisa, ela tem que ter um objetivo de vida, ela precisa buscar alguma coisa. E a grande maioria não sabe nem o que quer. Essa que é a grande diferença. E deixa eu fazer uma pergunta antes da gente aprofundar mais o conteúdo. Da onde que surgiu o interesse em estudar essa área, praticar essa área? E quem que é a Zelinda hoje? Ok. Psicologia positiva, eu tive contato a primeira vez quando eu fiz um curso de coaching com José Roberto Marques. Eu vi ali umas pinceladas, digamos assim, de psicologia, né? Mas eu fiquei encantada com esse conhecimento. E aí eu comecei a buscar na internet. Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, né? E comecei a digitar, pesquisar e procurar. E aí apareceu um vídeo do Elder Camei. O Elder Camei é o presidente da APAL. A APAL é a Associação da Psicologia Positiva na América Latina. E ele fez uma palestra, ele é o criador no caso ali, do pioneiro da psicologia positiva no Brasil. E aí eu comecei a buscar e aí foi aparecendo cursos.
da psicologia positiva, eu fiz o CSI, que é uma formação com forças de caráter, que é aí que você identifica os teus talentos, né? E aí foi fazendo mais curso de psicologia, né? Teve um mais amplo, né? Mais abrangente, e fui desenvolvendo aí, fui me apaixonando, né? E continuo até hoje, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre desenvolvendo. Bacana, mas conta um pouquinho mais da tua história. Você hoje é de Erechim, né? Isso. Mas aí você já esteve em Santa Helena, em Missalta, né? Ok. Eu estive aqui em Missal, né? Por isso estou feliz hoje de estar retornando aqui. Eu me formei em Educação Física, né? Na Federal de Santa Maria. Em 82 eu vim para Missal, onde eu comecei a trabalhar. Trabalhei 3 anos aqui, de 82 a 85. E depois eu fui para Santa Helena, até me aposentar, né? Eu me aposentei em 2008. E depois eu retornei para Erechim, né? Hoje eu estou residindo em Erechim, Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal. Ah, bacana. E a gente voltando ali na explicação que você deu ali da psicologia positiva, né? A gente tava falando da questão porque, né, poucos têm muito e muitos têm pouco, né? O que você acha que ajuda uma pessoa a descobrir o verdadeiro propósito? Que a gente comentou que o problema, né, no fundo, né, a razão no fundo é que ela não consegue descobrir o propósito dela. Mas qual que é, né, como ela pode descobrir esse propósito? O que poderia nos ajudar a descobrir esse propósito? Exatamente. E aí vem de encontro a psicologia positiva, né? Porque a psicologia positiva, ela trabalha... A psicologia positiva é a ciência da felicidade, tá? Ela foi criada há não muitos anos, em 1998, portanto é jovem ainda, né? Não tem 30 anos. E o papel, digamos assim, da psicologia positiva é ajudar as pessoas a encontrarem um propósito para a sua vida, né? Para identificar e cultivar os talentos existentes em todos nós. Todos nós nascemos com talentos. É bíblico isso, né? Que lá na Bíblia diz assim que Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro, né? Todos nós temos. As pessoas que identificam esses talentos e daí encontram um propósito para a sua vida, se realizam porque nós somos seres espirituais, né? Nós viemos para esse mundo com uma missão. Ninguém caiu aqui de paraquedas, como você diz, não estamos aqui por acaso, não. Nós temos uma missão. E quando nós realizamos essa missão, usando os talentos que Deus nos deu, criamos um propósito, porque o propósito ele tem que ser criado por cada um, né? Aí nós somos felizes. E a psicologia positiva, ela ajuda exatamente a fazer isso, a encontrar este propósito, a identificar os seus talentos através das forças de caráter, né? Que são, eu até gostaria de falar um pouco do histórico da psicologia positiva, porque ela é como eu disse, né? Ela é recente, né? É nova, muitas pessoas ainda não ouviram falar da psicologia positiva e para poder entender melhor um pouco como funciona. A psicologia, vou fazer um paralelo ali com a psicologia tradicional. A psicologia tradicional foi criada lá no século XIX. Quando ela foi criada, ela tinha 3 missões, que era curar os problemas, né, os traumas, as doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais felizes, identificar e cultivar talento. Mas talvez por causa de muitas guerras, muitos traumas, a psicologia se ateve apenas no nível 1, né? Que era curar as doenças mentais. E deixou de lado, portanto, o lado positivo da psicologia. Martin Seligman, que na época ele foi eleito diretor da APA, né, que é a Associação Americana de Psicologia, ele percebeu que existia na psicologia tradicional um manual de doenças, tá? Que é o que identifica, por exemplo, quando uma pessoa está com depressão, por exemplo, né? Existem lá os sintomas da depressão. São 9 os sintomas da depressão. Então, quando uma pessoa... Isso está registrado na OMS, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai consultar com um psicólogo, um psiquiatra e tal, ele, através de conversa, um questionário e tal, ele vai identificar os sintomas da pessoa. Se ela tiver 5 sintomas, né, mais da metade, ela é diagnosticada com depressão. E aí ele vai dar o tratamento apropriado, né? Mas ele percebeu que a pessoa tratar dos problemas, né, dos danos, né, como ele diz, né, não torna a pessoa mais feliz, né? Ele precisa subir no termômetro. Alguém tem uma canetinha ali, por favor? Eu gostaria de fazer Pega uma caneta aí. Ok. Eu gostaria de fazer usar assim uma metáfora do termômetro. Então, por exemplo, assim, né? Imagine que isso aqui seja um termômetro, né?
Então, aqui no meu, onde eu tenho o dedo aqui é o ponto zero, tá? Ponto neutro, né? Daqui para baixo é o lado negativo, né? Aqui menos, vai descendo, né? Menos, né? Até menos 10, menos 20, enfim. Daqui sobe para o positivo. A psicologia tradicional, ela tratava as pessoas aqui do negativo e traz aqui no ponto zero. Chegando aqui, e dá alta, porque a pessoa já está curada dos problemas. Mas Martin Seligman diz assim, que apenas tratar o dano não torna as pessoas mais felizes. Para tornar as pessoas mais felizes, você precisa subir na escala do termômetro aqui, subir no positivo. E é aqui que entra a psicologia positiva. Aqui ela vai regar, como se fosse, porque diz assim, que quando a pessoa chega aqui, né, no topo, ela floresce. Tanto é que quem trata isso, a gente é conhecido ali, no caso, quem fez o CSI, como agente do florescimento, porque a gente ajuda as pessoas a florescer. Imagine que a pessoa seja uma plantinha e você fica regando essa plantinha, tá? Para ela florescer, dar frutos, produzir, ser feliz, né? Então, aqui que entra a psicologia positiva. Para isso, ele diz assim, e o que é ser feliz? Porque tinha o manual de doenças, né? Mas e qual é o manual de sanidades? Como saber quando a pessoa está feliz, realizada? Aí ele convidou Christopher Peters, que na época ele era um dos psicólogos mais citados, né, da época, e juntamente com 55 acadêmicos, eles pesquisaram durante 3 anos e meio, com pessoas de todas as culturas, etnias, né, as mais diferentes, né, partes do mundo, e catalogaram o Manual de Sanidade. O que é isso, Manual de Sanidade? São 6 virtudes e 24 forças de caráter. Esse é o Manual de Sanidade. Então, as virtudes são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Então, a pessoa, né, que tem sabedoria, que a coragem que é necessária, né, humanidade, né, ser humano, né, com as pessoas, justiça, a pessoa que, né, que pratica tudo isso, né, que é justa, temperança, tem que ter equilíbrio, né, e a transcendência, que é a espiritualidade. Tudo isso somado faz a pessoa feliz e realizada, né? Então, eles descoberto isso, né? Como que eles iam trabalhar isso? Então, eles criaram ali, tendo, né, de posse ali dessas 6 virtudes, as forças de caráter são 24. Elas são divididas, assim, elas são o caminho para aumentar as virtudes. Por exemplo, a virtude da sabedoria, né, que é uma virtude, ela tem 5 forças, tá? Que é amor ao aprendizado, perspectiva, curiosidade, criatividade e critério, tá? São as 5 forças que você trabalhando a sabedoria aumenta, né? Eu, por exemplo, né, depois eu vou falar sobre como, né, eu descobri minhas forças aí. Eu tenho 3 forças da sabedoria que estão entre as 7 mais altas. Se chama as top 7. Por que é importante você saber isso, né? Porque quando você conhece as suas forças de assinatura chamadas, né? Que são as 7 forças de caráter mais altas, você tem, e você usa, né, essas forças, né? Você tem 18 vezes mais chance de ter sucesso e de ser feliz. Olha isso só. Tudo comprovado, né? Comprovado, testado, validado. Então, essa que é a importância de você conhecer. Claro, tem as outras 24 forças, né, que elas estão associadas. Cada virtude tem forças correspondentes, né? Então, Todas só para recapitular um pouquinho. A gente começou lá, né, falando por que muitas pessoas não chegam até a realização. Você citou ali da pirâmide de Maslow, né, que seria o nível máximo da realização humana, que é encontrar o propósito. Então, para encontrar o propósito, a gente usaria, então, a psicologia positiva, que, como você colocou ali, seria o remédio que todo mundo precisa, né? Mas que não é um remédio, que são exercícios, atividades que vão fortalecer alguns princípios básicos que vão levar a reforçar ali sabedoria e as virtudes que cada um tem. E daí agora a gente tem que descobrir a virtude de cada um, é isso? Exatamente. Não é fácil, né? Não, mas mas também não é difícil, tá? Vamos lá. Como que você vai descobrir isso? Então, existe um teste, tá? Chamado teste VIA. O que é VIA? É uma sigla, né? VIA é Values in Action, ou seja, valores em ação, tá? Esse é um teste que é composto de 120 questões. Ele é online, né? Esse teste ele está registrado no Instituto da Pensilvânia,
que é onde foi criada a psicologia positiva, né? E a pessoa faz esse teste online e depois envia e vem a classificação das forças, tá? Então, eu, por exemplo, a minha força mais alta é o amor ao aprendizado. A número 1, né? Não é à toa que eu adoro estudar, né? Olha só. Nossa, isso é comprovado, eu já fiz várias, né? Com várias pessoas, isso, né? E depois a gente valida isso, né? E sempre ela bate direitinho, sabe? As minhas forças mais altas, a número 1, então, é o amor ao aprendizado. A segunda é a integridade, que o amor ao aprendizado é da sabedoria. A segunda força é a integridade, que é uma força da coragem, né? Coragem para ser íntegro hoje em dia, né? Sempre. Depois eu tenho a força da perspectiva, é outra força da sabedoria, né? E aí eu tenho a força ali também tenho a espiritualidade, é a 7ª força. Eu tenho a curiosidade, é outra força da sabedoria. Eu tenho 3 forças nas forças da assinatura, eu tenho 3 forças da sabedoria. Bacana. Então, e assim, para quem está nos assistindo, aonde ele pode encontrar um teste desse para fazer? Tem online esses testes? Exatamente. Você sabe indicar assim para onde a pessoa buscar? É teste VIA. É o teste VIA. VIA, né? VIA, isso, VIA, né? VIA. Então, esse teste é online. Claro que precisa um pouco de orientação, né? Digamos assim, de alguém da psicologia positiva. É importante buscar um profissional. Sim. Que é, como tu falou, a gente, eu fiz o como é que é o CSI é uma sigla em inglês, né? Que é Character Strength Interventor, ou seja, interventor com força de caráter, né? A gente trabalha isso e existe uma metodologia, existem intervenções, existe 85 intervenções para você trabalhar assim com as pessoas, para conscientizar as suas forças, validar, explorar as forças de caráter de cada um, e depois existem os portais. Existem 8 portais e são esses que vão gerar a transformação. Entendi. Aí você, depois de posse do conhecimento, né, da validação, da conscientização, você escolhe, por exemplo, um portal trabalha relacionamentos, melhorar os relacionamentos humanos. Esse relacionamento não precisa ser homem e mulher só, não. Homem e mulher, patrão e empregado, amigos, né? Qualquer tipo de relacionamento, tá? Você pode fazer. Você quer melhorar, então você escolhe o portal Relacionamentos e existem intervenções para melhorar o relacionamento. Bacana. Né? E dessas intervenções, tem algum exercício que a gente poderia pôr em prática aqui, que o pessoal, para demonstrar? Ok. Por exemplo, né? Como você diz assim, né? O que causa, o que gera felicidade, digamos assim, né? A gratidão. E claro, trabalhar com tuas forças de assinatura é o que te realiza e te faz feliz. Sim, então, se certo. você, por exemplo, no teu trabalho, naquilo que você faz, você utiliza as tuas forças de assinatura, que são as 7 forças de caráter mais altas, você é uma pessoa realizada, engajada. Por que engajada? Porque está fazendo o que você gosta, você sabe fazer. Porque quando você gosta, por exemplo, eu amo ler. Então, assim, eu leio todos os dias, eu leio horas por dia. Eu amo fazer cursos, aprender. Eu tenho amor ao aprendizado, força número 1, né? Então, pra mim, não diz assim, você tem que estudar. Não. Meu marido diz, para de estudar, pelo amor de Deus. Porque pra mim isso é um lazer, né? Então, quando você usa as suas forças de caráter, né, as suas forças de assinatura, você se engaja, você entra em flow. Como diz, o que é entrar em flow? Você se concentra de maneira tal que você não vê as horas passar, você perde o sono, né? Isso te faz feliz, né? Te realiza, não é mesmo? E você produz mais, porque você se dedica, você faz bem e você produz mais. Isso te faz feliz, né? Então, você, né, como eu estava falando, né? Você estava me perguntando ali como... Isso, do exercício. Se tem algum exercício que você pode... Você falou que tem vários exercícios, exatamente. Né? Então, uma das forças, digamos assim, de você trabalhar, né? A força da gratidão. Eu estava falando ali que se você trabalha, que faz feliz, você utilizar suas forças de caráter. Mas a gratidão, você exercer a gratidão é uma das forças que mais faz feliz. E como que a gente pode fazer isso no dia a dia, assim? Um exemplo realmente prático. Prático, né? Acordo, sento na frente da janela, medito. A meditação também, porque a meditação desenvolve a espiritualidade, que também é importante. Eu tenho o costume de olhar para fora na janela e olhar o ser do sol e agradecer, assim, pelo dia, né? Mas seria um exercício Você já. está exercendo a gratidão, né, que é fundamental, e a meditação, ela é importantíssima. Ali você vai estar trabalhando a tua espiritualidade, que é uma das forças da transcendência, tá? Que é da virtude da transcendência, né? Então, todas elas, né? Mas se você tinha me pedido um exercício, ok. Então,
Por exemplo, assim, existe um exercício que é muito bom, né? Eu comecei a fazer ele assim, você já nota a diferença em você mesmo. O Diário de Bênção. Tem até aquele canto que diz bênção que não tem fim, conhece? Sim, Ok. sim. Aham. O Diário de Bênçãos, você fazer o Diário de Bênçãos diariamente, assim, digamos, você pode fazer por uma semana, um mês, quanto mais você fizer, mais melhora a sua vida. O que é esse Diário de Bênçãos? Você chega, por exemplo, no final do dia, você faz assim, pega um caderno e escreve lá o que aconteceu de bom hoje, né, durante o dia. Pode escrever 3, mas pode começar com 1. O que aconteceu de bom hoje? Mas não precisa ser, eu ganhei na loteria, eu encontrei R$ 500 na rua, né? Não. Coisas básicas, mínimas, né? Rotineiras, né? Diferentes, né? Não aquilo que acontece todo dia. Então, por exemplo, assim, hoje eu cheguei no trabalho, nossa, eu recebi um elogio. Ou lá no trabalho eu recebi um elogio do meu patrão e tal, né? Muito bem. Isso é uma bênção que aconteceu. E como você se sentiu? Aí você presta atenção, porque você tem que escrever tudo isso, né? Eu recebi um elogio, é a bênção. Como você se sentiu? Me senti valorizada, né? Ótimo, né? Aí vem a terceira parte. O que você fez para receber este elogio, né? Aí você para e pensa lá. Eu me dediquei, eu dei o melhor de mim, né? Porque aí você vai perceber que sempre tem a tua participação naquilo que acontece. De bom, né? Aí você foca nisso e você gostou, né? De se sentir assim, nossa, eu me senti bem, isso me fez bem e eu fiz isso. Então, todos os dias você vai procurar fazer coisas boas, porque isso te faz bem. É uma emoção positiva, né? Uhum. E aí você vai focar nisso e você vai aumentar as bênçãos, porque as bênçãos elas não acontecem por si só. Você tem uma participação. E você faz isso uma semana, um mês, faz uma diferença incrível. É uma ferramenta assim, simples, mas poderosíssima. Essa ferramenta aí, quando você fala em praticar ela, você acha que isso faz com que a gente comece a dar valor para as coisas mais simples da vida? Porque eu percebo assim que muitas vezes a gente está buscando coisas grandes, buscando topo, resultados, só que a gente acaba esquecendo de ver as coisas pequenas que estão acontecendo que são boas, né? E muitas vezes a gente está desmotivado, mas tem muita coisa boa acontecendo que a gente para de olhar, né? Exatamente. Então, quando a gente pratica isso, você acha que a gente vem pro tempo atual, assim, e começa a sentir gratidão pelas coisas pequenas que estão acontecendo no dia a dia, né? Mais ou menos isso? Perfeita, observação perfeita, né? Porque o negativo, ele impacta muito mais que o positivo, né? E a gente tem a tendência de, por exemplo, acontecer uma coisa negativa e tem gente que conta aquilo e repete, e toda vez que você conta, ela aumenta. E você foca, e daí parece que você vai buscar, né, cada vez mais observar só isso, né? Quando você começa a focar o positivo, você começa a perceber que muitas coisas boas acontecem durante o dia, né? E isso aí faz com que você mude o teu foco, sabe? Você começa a focar mais, valorizar, pensar nisso, né? Porque aí, se você escreveu, você parou para pensar nisso, né? Você focou nisso e aí vai aumentando, né? Vai aumentando. São coisas básicas, né? Você disse, né? No dia a dia, não é esperar coisas miraculosas, não. É coisas que acontecem no dia a dia. Mudança de foco, né? E isso até nos ajuda a lidar com as coisas negativas que acontecem, né? Totalmente. Que nem essa semana aconteceu comigo, o pneu do meu carro furou. Saindo da cidade, furou o pneu do carro, né? Aí eu já venho praticando essa questão da gratidão, né? Energia positiva. E eu podia sair do carro xingando, falando, né? Poxa vida, mas furou o pneu aqui agora, que merda. Mas eu logo pensei, ainda bem que furou aqui na saída da cidade, tinha o borracheiro ali perto. Exato. Eu liguei pro borracheiro, ele não precisei nem me sujar, foi bem tranquilo, né? Então são as pequenas ações que a gente vai, como você falou bem no começo da explicação, é a nossa ação sobre os acontecimentos que realmente trazem o significado, né? Exatamente. E você perceber isso, porque as pessoas passam, sabe, as coisas boas da vida, elas passam despercebidas, né? E as pessoas têm uma tendência de focar no negativo, né? Isso vai aumentando, né? E a psicologia positiva, ela tem esse papel de direcionar o teu foco para aquilo que é positivo, né? E aí faz uma diferença muito grande, sabe? Eu percebi isso em mim, né? Percebi isso e por isso que né? E a gente comprova com as pessoas também, né? Que eu tenho feito, assim, intervenções e tal, né? Realmente, né?
E hoje essas intervenções que você faz como agente do florescimento, agente do florescimento, certo? Você está direcionando mais para empresas ou para pessoas assim, individuais? Qual é o foco do teu trabalho hoje? Qualquer, né? Eu tenho, por exemplo, trabalhado mais com pessoas individuais, mas nas empresas também é feito esse trabalho, né? É possível trabalhar em grupo, assim, fazer uma dinâmica? Sim, com certeza. Inclusive, esses dias, né, eu estava lendo ali e lembrando assim de uma dinâmica que tem, porque existem 10 emoções positivas. As emoções, daí, né, tem o amor, tem a gratidão, tem a inspiração, tem a esperança, quer dizer, são 10, né? Agora no momento não me ocorre todas, né? Mas, como que você pode trabalhar dentro de uma empresa, por exemplo, para melhorar o relacionamento dentro da empresa, né? Como que você pode trabalhar? Com os teus colaboradores, primeiro, você vai explicar, no caso, né? Trabalhar ali o que cada emoção significa no caso, né? Porque os fatores que fazem a felicidade, tá? Passa pela vida prazerosa, as emoções, né? Pela vida significativa, que é o propósito, né? E pela vida, prazerosa, significativa e engajada. Você se engajar naquilo que você faz, entrar em flow e tal, né? Então, na vida prazerosa. Então, como eu te falei, são 10 emoções positivas. Para a pessoa ser feliz, né, e assim, diagnosticada, digamos assim, uma pessoa feliz, é preciso que ela viva, vamos supor assim, né, como é que a gente pode medir a felicidade? Que o teu tempo, né, durante o dia lá, né, que você viva 25% no máximo, tu pode ter emoções negativas, 75% tem que ser positiva. Isso é uma proporção de 3:1. Para ser caracterizado. É desafiador, né? Feliz. Aí tu diz, nossa, mas eu tenho. Mas aí você vai começar a focar. Nós focamos ali. Aí você vai começar a mudar o teu tempo, né? Para ter mais momentos felizes, né? E menos infelizes, né? E aí você vai trabalhar essas emoções, né? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Digamos assim, você reúne lá os teus colaboradores, né? E trabalha, né? Com eles, né? Explica como é que funciona, né? O que é a inspiração, como é que é a alegria, o que é orgulho. Sabe que orgulho é visto, hoje em dia, ele é visto assim, quase como uma arrogância, mas não é. Dentro da psicologia positiva, o orgulho é visto como satisfação que você sente, digamos, quando você participa lá de uma competição e você ganha. O que você sente? Orgulho? Orgulho. Né? Você passou no vestibular, o que você sente? De forma, né? Orgulho, né? Não é assim orgulho no sentido de arrogância, não. Sim. É orgulho de satisfação e tal. Como que você vai trabalhar isso com as pessoas? As pessoas vão entender, então você vai dizer assim. Agora, hoje o Alisson aqui, né? Desculpa, ele vai passar para a turma, vai trazer na próxima, né, ao nosso encontro aqui e tal, né, como que vai, alguma coisa sobre inspiração, por exemplo, tá? Alguma coisa que inspira, que é uma emoção positiva, tá? A inspiração. Então vai trazer um vídeo, um texto, qualquer coisa e vai passar para as pessoas, para inspirar as pessoas. Eu me inspiro quando leio um livro, né? Cada um tem o seu modo de inspirar. Então já vai desenvolvendo ali a inspiração. Aí o outro vai trabalhar a esperança. Como você vai trabalhar a esperança? Aí você vai trazer outro, envolve todas as pessoas, né? Vai trazer aqui e reúne, né? Não precisa ser muito tempo, né? Como alguma coisa que mostre, né? Como ter, quando você tem, o que a esperança faz na tua vida, né? Por exemplo, agora a gente teve ali, no caso, passou pela pandemia, né? Muita gente, meu Deus, né? Ficava assistindo só desgraça e tal. Não, como que você vai trabalhar a esperança? Porque esse momento vai passar. Você vai, né? Você vai trabalhar de uma maneira para as pessoas não... Porque as pessoas perdem, muita gente perde a esperança, né? Você tem que saber trabalhar isso, então, né? basicamente, são ali ações que a gente vai trabalhando dentro da empresa para fazer o colaborador refletir sobre as emoções Exatamente. que ele vai tendo, assim, né? Alegria, emoções por exemplo, boas, né? Emoções boas, todas as positivas, né? Alegria, por exemplo. O que você pode fazer para trazer alegria, né? Para as pessoas? É muita coisa que gera alegria, né? Então, você pode trabalhar essas emoções dentro da empresa, né? Diariamente, 5 minutinhos, 10 minutinhos, não precisa mais do que isso, né? A pessoa já vai, né? Vivendo um bom tempo com aquele sentimento. Né? Isso faz com que a pessoa ela produza mais, tenha mais resultados, venda mais, no caso quando a pessoa é vendedor e está frente a frente com o cliente. Você acha que o cliente ele sente isso? Uma pessoa que é extremamente grata, que com certeza está de bem com a vida, está buscando isso? Com certeza. Inclusive, se eu te perguntar,
para você, o que vem antes? Vem a alegria ou a prosperidade? Vem a felicidade ou a prosperidade? A felicidade vem antes. Muita gente pensa assim, se eu for uma pessoa próspera, eu vou ser feliz. É ao contrário. Se você é uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa próspera. Porque a pessoa feliz produz mais, a pessoa feliz se engaja mais, a pessoa feliz é grata e a gratidão gera a felicidade, trabalhar a felicidade e a prosperidade vem junto. Porque uma pessoa feliz vai atender um cliente sorridente, não é mesmo? Aí ela vai atrair aquele cliente, né? Ela vai, é contagiante, né, a felicidade, né? Então, trabalhando a felicidade, aumenta a prosperidade. E voltando ali nesse ponto onde você fala de prosperidade e felicidade, as pessoas elas confundem isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas que atingem um nível alto de prosperidade financeira, profissional, mas muitas vezes estão sozinhas, em depressão, né? Isso tem algo a ver com a psicologia? Olha, eu diria assim que quando a pessoa tem tudo, né? Mas ela não tem essa prosperidade, né, digamos assim, ela está voltada apenas para a sua satisfação pessoal. Se você pensa apenas em você, isso não te realiza. Porque, como eu disse, nós somos seres humanos que nós temos uma missão, que nós viemos nesse mundo. E quando nós fazemos alguma coisa, eu quero crescer, claro que eu quero crescer. Você quer crescer, né? Mas o nosso crescimento, ele precisa ser partilhado, né? Eu preciso, por exemplo, o meu trabalho aqui, né, de estudo de psicologia positiva. Se eu ficasse só para mim, que sentido isso teria, né? Agora, se eu consigo ajudar outras pessoas a serem felizes, né, a crescerem, a serem prósperas, eu vou ser feliz também, porque isso daí me traz a realização, me traz a satisfação, né, o cumprimento do dever, dá sentido para a vida. Agora, se eu vou crescer rica, né? Eu enganei aquele outro, eu né, desviei daqui, desviei dali. Que autoestima eu tenho, que reconhecimento eu tenho por mim mesma? Não foi uma coisa merecida, isso não me traz realização. Então, o crescimento, porque a prosperidade inclui isso. Ser próspero não significa apenas ter dinheiro. Ser próspero é você crescer e ajudar os outros. É o ganha-ganha. Eu ganho, os outros ganham, por causa de mim, entende? Agora, eu sou um traficante, vou dar um exemplo ali, né? Eu posso ser rica, né? Mas a desgraça dos outros, você é uma pessoa infeliz, né? Porque eu tô vivendo em cima da desgraça dos outros. Então, não. A prosperidade é isso, é você crescer impactando positivamente a vida das pessoas. Melhorando o mundo por causa. E quando a gente fala em propósito, então, ele tá muito ligado a gente transformar a vida das pessoas. Exatamente. Esse é o que te faz feliz. Fora disso, não tem felicidade, né? Você tem uma loja aqui de móveis, né? Que maravilha, que móveis. Quem não quer comprar assim, um produto de qualidade, né? Que vai ser feliz por causa disso, né? Você está ganhando com isso, mas as pessoas que você está vendendo estão ganhando também. É o tal do ganha-ganha, né? Isso tá ligado também com as parábolas dos talentos? Porque é o multiplica por 1 e o multiplica por 5, né? Exatamente, né? Porque muitos pensam assim, tem muita gente que associa assim o dinheiro com coisa ruim, né? Que acha assim, lá na Bíblia está dizendo isso, Deus deu 5 talentos para um e quando foi cobrar, ele deu 10 e ele disse, servo bom e fiel, né? Produziu, fez render, né? E aquele que tinha apenas 1 talento e não fez nada e devolveu, ele se servo mau e infiel. Ou seja, ele quer a prosperidade das pessoas, a plenitude, vida plena, né? Isso é bíblico. Salomão foi o rei lá na Bíblia, foi um dos mais sábios que existiu. Foi um dos caras mais ricos da época, né? E era, né? No caso, ele tinha uma comunicação com Deus ali, né? Quem já leu a Bíblia sabe, né? Então a riqueza não é má, nunca foi. O que é mal é aquilo que você faz, né? O mau uso com o dinheiro. Isso o que você faz de ruim para atingir a riqueza, né? No caso das pessoas que não vão por um caminho, né, de autorrealização, que transborda na vida das outras pessoas, né? Em vez de ajudar, né, usam as pessoas, né, para chegar no propósito. Mas entrando no tema da religião, eu não sou leitor assíduo da Bíblia, então se você estiver errado, vocês me corrijam, né? Mas antes você comentou do orgulho, né? E daí veio na minha cabeça logo a questão dos pecados, né? Que na Bíblia e na religião católica que eu fui criado se coloca muito sobre os pecados e em alguns momentos, né, na história teve, né, que você chegar na prosperidade, ter condições, às vezes era mal visto, né? De você querer ter mais, a ambição era mal vista, né? Se não me engano, a palavra mais correta seria ambição, né? Exatamente.
E entrando nesse contexto, né, do orgulho, como a psicologia positiva ela lida com essas questões religiosas, assim, se tem alguém que é muito religioso assíduo, ela não conflita com esse tipo muito pelo de situação? contrário. Muito pelo contrário, porque uma das virtudes, lembra que eu te falei? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, transcendência. O que é transcendência? Deus. É aquilo que nos transcende. É uma virtude, né? E então, assim, a prosperidade é uma coisa desejada por Deus. Ela não é uma coisa... Isso daí é mal interpretado, né? Parece que se cultiva a pobreza, né? Deus não veio aqui para cultivar a pobreza. Ele veio vida plena. O que é vida plena, né? Então, assim, o que é condenável é você, como eu disse, você viver assim, daquilo que você produz, que você tire essa riqueza, digamos, né? Causando mal aos outros, né? Isso é condenável. Mas você prosperar, o que tem de mal, por exemplo, numa empresa que faz sucesso, que ela é próspera, e ela gera emprego para quantas pessoas? Quantas pessoas vivem disso, né? Então, assim, isso é louvável, né? Isso, né? Se fosse assim, então Salomão teria sido condenado? Não. Salomão, né? Quem foi Salomão? Isso no Brasil não é visto, né? Não. Porque os empresários muitas vezes são condenados, né? Mas você acha que criou-se uma falsa, não uma falsa percepção, poderia dizer, mas uma falsa interpretação na questão de humildade? Que as pessoas ligam humildade ao ser pobre. Que bom que você falando que você tocou nisso agora, viu? A humildade, sabe? As pessoas confundem humildade com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza, né? Tem muita gente pobre, arrogante. Eu sou pobre, mas tenho meu orgulho. Né? Então, assim, mas nem orgulho positivo, né? É no caso, arrogância mesmo, né? Então, o que é a humildade? A humildade é você reconhecer, por exemplo, que você você tem Deus acima de você, né? Você reconhecer isso, um ser humano sempre tem Deus acima, e reconhecer que ele sempre tem o que aprender com os outros, ele nunca se achar bom o suficiente. Isso é ser humilde, é reconhecer que ele não é um ser completo, que ele é um ser falho, por exemplo, né? Não tem nada a ver com pobreza, né? Mas não tem ter nada Deus mesmo. Acima, mas abaixo disso todos nivelados, né? Exatamente. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas acham, porque a humildade é uma virtude, é uma força de caráter não me lembro agora se é da transcendência ou da temperança, né? Mas é uma dessas forças ali, né? Ela é uma força de caráter, a humildade. Mas a humildade é você reconhecer que as outras pessoas podem estar certas, que você tem muito a aprender, entendeu? Ter, né? Não se achar assim que é. Então, a humildade não tem a ver com pobreza, né? Porque tem muito pobre arrogante. Claro, tem gente, né, também, né, poderosa, digamos assim, que é arrogante, mas aí não é uma pessoa próspera que cresceu, né, com não é uma pessoa plenamente realizada. Exatamente. Ela pode até aqui demonstrar que ela é próspera aos olhos dos outros, mas Sim. ela é uma pessoa que internamente ela não... Exatamente, que ela não tem, digamos, um sentido para a sua vida, né, porque não tem o propósito, como você diz, o propósito dele tem que estar para além de você mesmo, né, ele tem que, né, atender sempre, visar sempre melhorar ao meio que você vive, né, a comunidade e tal, né? Então, isso que é ter propósito, né? Que dá um sentido para a sua vida. E sempre é conectado com a tua missão de vida. A missão nós recebemos de Deus. Então, se nós recebemos de Deus, nós temos que cumpri-la, né? E aí que está toda a conexão, né? Dentro desse contexto de propósito, agora falou, como que a gente pode trazer isso para dentro da empresa? A empresa, ela tá ali, ela é um objeto, né, que a gente usa para criar riqueza. Como a gente pode trazer esse propósito e qual a importância dele dentro da empresa, comunicar corretamente esse propósito? Exatamente. O propósito as pessoas têm que ter e obviamente que a empresa também, né? E o propósito da empresa, para que ela prospere, né? Ele sempre tem que visar o quê? O bem-estar, né? Com o produto que ela vai entregar, ele tem que ser benéfico, né, para as pessoas. E este propósito ele tem que ser comunicado para os seus colaboradores, né? Porque para uma empresa prosperar, né? Então ela tem que ser coesa, né? Com os seus colaboradores e eles têm que entender como se fosse um mastermind, né? O que é um mastermind? Todas as mentes direcionadas para o mesmo fim. É como se fosse um time, todos chutando no gol, não é mesmo, né? Então, quando elas entenderam o propósito, quando elas entendem que elas são beneficiadas com isso, porque se a empresa progride, prospera, elas vão prosperar junto, né? Então, assim, tem que ser comunicado e isso é fundamental,
né, para a prosperidade. Você quer dizer que, no caso, a empresa, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho como carreira, é uma ferramenta que me leva a realizar o meu propósito. Exatamente. Exatamente. Você realiza o teu propósito dentro da empresa. Claro que, por exemplo, digamos assim, quando você vai contratar um funcionário, né? É interessante que você conheça os seus talentos para ver. Aí você identifica quais as necessidades da tua empresa, né? E eu preciso, por exemplo, de uma pessoa criativa dentro da minha empresa, né? Você faz o teste VIA e aí vai aparecer lá, digamos assim, a criatividade, né? Que é uma das forças da sabedoria, né? Ela tem a criatividade alta, ótimo. Essa pessoa serve para trabalhar em tal setor que precisa de criatividade. Outra pessoa, depende, né, da empresa, né? Eu não tenho empresa, né? Mas então eu preciso de alguém, uma pessoa arrojada. Ok, ela tem que ter a bravura alta, tá? Uma força da coragem, tem que ter a bravura alta. Então tudo isso, quando você vai formar a tua equipe, você tem que ter em mente essas forças e esses talentos aí. Legal, e aí a gente vê a importância, né, de primeiro saber contratar um bom, né, usar as ferramentas que você tem aí na mão para identificar o time e também do gestor ali saber identificar se está indo de alinhamento com o propósito da pessoa. Então, tentar alinhar o da pessoa com o da empresa para ter o sucesso dos dois lados, né? Sucesso para a empresa e o cara ser realizado para conseguir obter sucesso. É uma tarefa ali de estratégia. De estratégia. E assim, porque se as pessoas, como eu te disse, né? Pessoa, digamos assim, vamos supor que eu não sou muito criativa, né? Mas vamos supor assim, eu sou uma pessoa criativa. Eu até vou dar um exemplo aqui, que me ocorreu agora, que uma vez eu me inscrevi para trabalhar na Wizard. Wizard é uma franquia de inglês lá. Você é teacher. Yes, I'm a teacher. E daí, eu cheguei lá, mas eles não queriam para ser professora. Eles queriam para ser coordenadora, alguma coisa assim, que eu ia trabalhar na parte pedagógica, assim, fechada numa salinha ali, sozinha, né? Eu cheguei lá, eu fiquei meio dia lá, eu saí correndo dentro da sala. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim. Eu falei assim, eu quero contato com as pessoas e transmitir o meu conhecimento. Porque, assim, aquilo não era pra mim e eu fiquei meio dia, eu fugi da empresa. Eu falei assim, por quê? Ia me deixar infeliz, doente, né? Então, qual que é o segredo? Você contratar as pessoas para fazer aquele trabalho que atende as habilidades dela, que está dentro dos talentos, das forças ali. Ela vai ser uma pessoa feliz, realizada, engajada. Ela vai fazer isso aí muito e muito bem, vai produzir mais, né? Então, isso aí que é a prosperidade da empresa, né? Então, no caso, por exemplo, quando eu vou fazer uma consulta médica e eu chego lá e tem um médico extremamente ignorante, não atende bem, no caso de um pediatra, trata mal a criança. Lógico, isso pode ser um fator diário da pessoa, que ela está com alguns problemas, mas pode estar ligado a isso também. A pessoa ela não conhece seus talentos, os seus valores, e está seguindo uma profissão, às vezes, que não era para ela. Que não era para ela, talvez por status, né? Muita gente que faz assim, eu vou fazer porque dá status. Não, né? Você tem que fazer aquilo que você tem habilidade. Porque você pode ser, assim, um sucesso, próspero, assim, se destacar fazendo em qualquer profissão, né? Eu fui professora na vida inteira, nunca me vi fazendo outra coisa. Eu amo aprender. Tanto é que eu estou aqui transmitindo meu conhecimento. Eu amo fazer isso, né? E me sinto muito bem obrigada fazendo isso, né? E eu, como médico, seria um fracasso, eu acredito, né? Não é o meu. Mas né, aquela coisa que a gente, quando tá na época de escolher um curso, ali, vamos dizer, com os 17, 18 anos, dentro talvez da escola, já devesse ter algum mecanismo para ajudar a reconhecer essas forças de caráter, para a pessoa saber, não, eu me identifico com trabalhar com pessoas, eu me identifico com ficar mais concentrado no meu trabalho intelectual, um trabalho mais para assim, conseguir seguir uma carreira, né? Não simplesmente, ver qual dá mais dinheiro e escolhe, né? Tem muito disso hoje em dia, né? Isso dá dinheiro, eu vou trabalhar. Mas basicamente acho que todo mundo faz essa escolha desse jeito, né? Poucos que tiram. Esses dias eu tava conversando com um rapaz que trabalha aqui na Wilkins Casa comigo, e ele falou que não, eu tô terminando o terceirão, eu vou tirar um ano pra eu me conhecer e ver pra onde eu quero ir. Excelente. Isso até um tempo atrás era mal visto. Né? Porque ele ia falar, não, tá jogando um ano da vida fora, né? E às vezes ele tá economizando 20 anos. Às vezes ele tá economizando a vida inteira, né? Com certeza. Porque às vezes pode viver uma vida infeliz, uma profissão
E daí também tem aquela coisa que não, você estudou para ser isso, você tem que ser isso, né? Isso é também uma crença muito grande. Eu sou formado em engenharia mecânica e hoje não faço nada a ver com engenharia mecânica. Então, quando eu saí da faculdade e mudei o rumo da minha carreira, eu tinha muito isso dentro de mim enraizado, de, nossa, eu tô, sei lá, jogando fora toda uma construção, mas na verdade não, a construção que eu fiz na engenharia mecânica vai estar sempre dentro de mim. Sempre, não é perdido o conhecimento, não. E eu uso ela todos os dias em alguma coisa, porque o que eu desenvolvi lá ficou pra mim, né? Com certeza, com certeza. Então, nada você joga fora, né? É uma coisa que é muito importante a gente dizer pro pessoal que ainda tem essa crença, né? Pra desmitificar isso, né? Para você, assim, que foi professora, por que você acha, talvez até uma pergunta meio polêmica, por que você acha que isso não é ensinado na escola, por exemplo, sobre mentalidade, o autoconhecimento? Porque isso seria fundamental, né? Que a gente soubesse isso já desde do começo, né? Exatamente, né? Outra pergunta bem interessante. Por que será, né? Porque não existe interesse em que as pessoas se conheçam e saibam o que elas querem e se posicionem na vida, né? Porque as pessoas começam a se posicionar e é mais difícil manipular pessoas que se conhecem, né? Então, na escola, hoje em dia, é quase que uma massa de manobra, né? A gente sabe isso, que é muito manipulado, é muita doutrinação, né? As pessoas saem dali, então, que tem que ter, inclusive a obrigatoriedade. Eu sempre me questionei assim, se o estudo é tão bom assim, se fosse, né? Por que obrigar? Todo mundo ia querer, não é mesmo? Justamente por isso. Porque você tem que fazer ali, tem que seguir aquilo que está ali e que você pouco utiliza na vida. Eu comecei é claro que eu aprendi muita coisa, como tu diz, nada vai fora, né? Porque tudo você aprende e você cresce com isso, né? Mas eu comecei a aprender mais coisas voltadas para aquilo que eu gosto depois que eu me aposentei. Porque eu tive tempo de escolher os livros que eu queria ler e fazer o que eu gosto, né? Então, amor aprendizado eu sempre tive, eu sempre li, mas agora voltado para aquilo que eu realmente quero e para a necessidade que eu vejo né, no mundo, né? Como está o mundo, aí você vê as dificuldades aí são, na verdade, uma oportunidade para você exercer um trabalho ali para tentar, né, solucionar um pouco ali, ou pelo menos clarear um pouco a ideia das pessoas e tal, né, ajudar assim a entender um pouco melhor. Legal, e uma coisa que eu achei interessante que você falou é a questão de que agora você teve tempo de escolher os livros, né? Você acha que então que nesse período de estar estudando, recebe um excesso de informação para não poder olhar para outros lados? Com certeza. Se tu me perguntar, hoje eu fico, gente, feliz da vida. Eu tentei fazer, depois que eu fui para Erechim, lá em Erechim tem a UFS, que é a federal, né? Aí tem mestrado lá, né, para fazer, né? E eu até tentei fazer mestrado por 2 vezes. Eu nunca consegui entrar. Aí por quê? Eu tinha que ler uns livros abomináveis, sabe? Aqueles livros assim, né? Igual aqueles que estão entrando no vestibular. Abomináveis, assim. Né? Olha, o tal do Bakhtin lá era intragável. A filosofia da linguagem, do marxismo, misericórdia. Então, assim, eu disse assim, não, gente, mas eu nunca... O que isso vai me melhorar, sabe? Uma coisa assim. E eu não consegui entrar, obviamente. Obviamente que eu não consegui entrar, né? Porque eles já leram, né? O tipo de mentalidade que eu tinha, eu já caí fora. E daí, no momento, eu pensei... Eu rezava, né? Para entrar. Por isso que eu disse, quando você reza e você quer alguma coisa e você não alcança, é porque era melhor para você. E realmente foi. Exato. Aí depois eu comecei a ler os livros, estudar do meu jeito, né? E eu vi que se eu estivesse lá hoje, eu seria uma pessoa totalmente frustrada, porque eu ia ter que trabalhar, passar um ensinamento que vai contra mim, contra aquilo que eu acredito. Se tornar um alienado, né? Um alienado, exatamente, Entrar né? num ambiente seria tóxico para ti. Tóxico para mim, eu ia brigar, pelo amor de Deus, do jeito que eu sou, eu tava sempre brigando com alguém, né? Eu já fazia isso quando eu era professora lá no estado do Paraná. Volta e meia, né, naqueles cursos de formação, sabe? Eu tava brigando, né, com alguém porque eu dizia, e por que escolher este autor e não outros, né? Porque eram, né? A doutrinação daí no trabalho, né? Exatamente, né? Então, assim, tem muito, para você aprender, assim, você tem que ler e ler muito, mas você leia. Tudo bem, tu tá estudando hoje, tu é obrigado a estudar aquilo lá, mas quando chegar em casa, você procura identificar o que você quer e leia o livro que vai de encontro àquilo que você quer. Porque aí você começa a ter argumentos e para debater, inclusive, né? Por aqueles que querem que impor, sabe? Algumas teorias você debate e mostra por quê. Porque contra fatos, como se diz, né, não tem argumentos, tudo. Bacana. Legal, muito bom. Então,
tá falando da doutrinação ali, entrou na doutrinação da escola, né? Que é esse motivo porque não é ensinado, né, sobre psicologia positiva hoje na escola. E eu vejo que muitas empresas também usam dessa doutrinação, que nem você colocou agora, o próprio estado do Paraná, nos seus cursos, escolhe uma orientação. Eu vejo que algumas empresas trabalham isso também. Assim, que daí gente, a formam... gente não tá, só um minuto, a gente não tá falando mal da escola, não vai pra escola, a gente não tá falando nada disso. Tem que estudar. A Eu gente estudei, tá falando olha, sobre estudou. conhecimentos que liberta você, tanto na sua vida física, quanto emocional, espiritual, que não é colocado dentro da escola. Isso, é uma coisa que deveria estar na escola e também nas empresas. Eu tô muito afim de trazer isso para as minhas empresas. Eu penso assim, se uma pessoa entra comigo hoje, quer trabalhar do meu lado, eu quero que ela melhore e até me supere em muitas coisas para que eu possa aprender com ela também. Exato. Porque de nada vale estar no meio de um ambiente, que nem a gente falou antes, num ambiente tóxico, um ambiente de pessoas que não são compatíveis contigo, né? Então a importância de introduzir isso na cultura da empresa para ela ser, né, a melhor empresa do segmento, para conseguir crescer, né? E colocar os princípios claramente ali, né, dentro da nossa organização. A filosofia, né, dentro de uma empresa, ela tem que ser coesa, né? Você não pode ter assim alguém, digamos que joga contra, né? Você não pode. Você tem que ter, né, esse alinhamento aí, porque não, né, com os mesmos objetivos, com o mesmo, né, um relacionamento bem amigável, amoroso mesmo, né, de familiar até diria, né, uma coisa assim, né, e isso tem que ser trabalhado, né? É uma coisa assim, que precisa ser trabalhada. E falando assim em práticas para a gente trazer para a empresa, que a gente, né, comentou aqui sobre a reflexão, trazer uma reflexão sobre os valores, os sentimentos, né, que seria uma prática que a gente poderia colocar dentro da empresa, dentro da nossa vida também. Exatamente. Mas nos dê mais uns exemplos aí para a gente exercitar depois, vamos sair daqui já exercitando todas as... Eu no curso, né, do Helder Camei, né, eu fiz os cursos dele com o Helder Camei, que é o presidente como eu falei, da PAU ali, né, e ele que é o pioneiro da psicologia positiva aqui no Brasil, e ele que tá trazendo esses cursos, né. E como ele é descendente de japonês, ele viveu um tempo no Japão, e ele disse que ele trabalhou lá nas empresas, que o pessoal brasileiro que vai para lá trabalha, né, na empresa, e às vezes trabalhos bem inferiores, mas ele disse assim que a estratégia lá, assim, uma estratégia assim muito muito interessante, porque ele trabalhou na Natura aqui no Brasil, e ele viu que assim, por exemplo, chega no final do ano, as pessoas fazem uma reunião, né, para fazer tipo uma avaliação, né, como é que foi durante o ano, né, e aí eu começo a falar, porque digamos assim, na escola tinha muito isso, né? Outra coisa que me incomodava. A crítica ela nunca produz. Muita gente diz assim, crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Eu ia falar, esse é um assunto interessante porque divide muitas opiniões. A crítica construtiva. Eu mesmo hoje ainda acredito na crítica construtiva, mas vamos ver. Depois da sua explicação, você vai me desconstruir. Segundo o Helder, né, pela experiência dele, que ele já, né, ele diz assim, não existe crítica construtiva. Por quê? Você vai guardar, a pessoa pode falar muitas coisas boas, né, mas vai falar uma crítica, ela guarda aquela mágoa, sabe, fica com uma mágoa e fica remoendo aquilo dependendo quem é a pessoa, né. Então, qual que é a sugestão? Então, por exemplo, ele disse assim, lá nessa empresa, né, que ele chegava lá de manhã cedo, antes de começar o trabalho, e dizia assim, hoje nós temos uma meta, né? 5 minutinhos de pé ali, reuniu os funcionários, né? Hoje nós temos uma meta, né? Vamos fazer isso. E o cara, claro, ele passava de setor em setor para ver se as pessoas sabiam fazer. Se não sabiam fazer, ele não criticava, ele ensinava como porque se não fazia, porque não sabia, então ele ensinava. No final do dia, mais uns, né? E ele ia lá ver, não foi concluída essa meta. No outro dia começava a dizer assim, ontem a gente tinha a meta de concluir lá 10, vamos colocar em números, né? A gente fez até o 9, faltou 1. Então, hoje a gente vai colocar esse 1 e vai colocar mais 9, né? Para dar no 10 aqui, né? Para fazer. E ia dando as metas assim. Sempre a avaliação era diária, porque não adianta esperar passar um ano, chegar no final do ano e criticar, perder o seu ano, né? E ainda, quem sabe, perder o seu funcionário que saiu frustrado porque saiu criticado, né? Então, assim, o que você vai fazer em vez de criticar? Você vê um funcionário fazendo alguma coisa legal, você elogia o que ele está fazendo, sabe?
Porque aí depois você mostra, olha, eu vou dar uma sugestão, talvez fazendo isso. Você tem alguma dificuldade? Sei lá, né? A estratégia, vocês sabem, né? Mas nunca você criticar, porque a crítica, ela impacta muito mais do que o elogio, muito mais. E a pessoa, se você der 2 elogios e uma crítica, ela vai guardar. É aquilo que você falou no começo, né? A gente tem, o ser humano, ele tem tendência a guardar o negativo. Né? Exatamente, ele impacta mais. Por isso que tem que ter 3 emoções positivas para uma negativa, porque a negativa impacta mais, né? E você acha que se, por exemplo, eu tenho um time hoje de 5 pessoas e dentro dessas 5 pessoas, 4 são super motivadas, praticam consciente ou inconscientemente essa gratidão, e tem uma negativa, você acha que ela polui o ambiente? Depende talvez da força, mas se a maioria, porque ali seria a mesma coisa que dizer 3-1, se é 4-1, obviamente que os 4 vão ter mais força do que ela, e ela certamente vai se sentir mal sendo uma, então ela vai procurar, né? Claro que se ela não ou ela se adapta, ou ela se adapta, ou ela sai. Ou ela sai, né? Porque ela não vai se sentir bem nesse meio, né? Aí, lógico, ela pode ser tentar ajudar, ver por que, né? Ou ser, né? Sempre uma tentativa de ajudar, né? Mas se realmente, né? Aí a pessoa se desliga da empresa, né? Porque se ela insiste, porque você também não... Ninguém muda ninguém, sabe? A pessoa se muda, ela muda a partir daquilo que ela percebe a necessidade de mudar, que é bom para ela, sabe? Mas a gente não muda, ninguém muda. Conforme o ambiente que ela tá inserida... Isso. Exerce a força sobre ela, né? Exatamente. Mas voltando ali nas metas, eu posso dizer então, nas metas não, me fugiu agora a palavra, mas estava comentando ali como dar a crítica, vamos dizer assim, sim. sem ser uma crítica. Então posso dizer que crítica positiva é errado de eu falar porque não existe, certo? Não existe. Então o jeito de eu dar um feedback, que seria a palavra mais certa, seria chamar a pessoa e tentar conversar com ela de uma forma amigável. De uma forma amigável, porque sem apontar erros. Exato. E daí, ao invés de apontar erros, eu colocar uma meta para ela alcançar nos outros dias e tipo, acompanhando ela dia a dia para alcançar e ajudar ela a alcançar aquela performance. Exatamente. Ao invés de falar, não, você está fazendo isso aqui errado, eu chamar ela e falar, a gente precisa melhorar a meta, né? Eu tô te chamando aqui porque a gente vai fazer uma meta diferente e para os próximos dias eu vou te acompanhar. Então seria mais ou menos essa abordagem mais correta. Sempre procurando identificar, porque assim, a gente, como eu digo, né? Assim como você impacta, você também percebe mais o erro no outro do que você. Sim, né? com certeza. Isso é uma tendência. Então, procure observar o que ele tem de bom. Procure observar. Ele deve ter alguma coisa boa. Elogia isso. Porque a partir desse elogio, ela vai procurar fazer, porque ela vai perceber, ela vai procurar fazer o melhor para te agradar. Fazer mais porque vezes. Ela se sentiu, entendeu? Elogia aquilo, identifica o que ela tem de bom, elogia isso e depois observa. Para ver se ela não vai procurar fazer para te agradar, fazer melhor. Retribuir aquilo que ela recebeu. Né? Exatamente. É difícil não falar crítica positiva, né? Eu tava tentando. Né? Eu tava tentando aqui formar na minha cabeça e ficava vindo crítica construtiva. Crítica. Mas assim, teve uma situação que aconteceu, até eu nem posso entrar muito em detalhes, mas assim, foi referente a um erro cometido por uma pessoa que eu tava orientando ela, né? Eu sou orientador dessa pessoa. E eu precisei chamar a atenção dela. E estudando a PNL também, a gente vem estudando um pouco, fazendo algumas formações nisso. A gente identificou que todo comportamento, seja ele positivo ou negativo, a raiz dele é um sentimento positivo. A pessoa queria causar algo positivo, seja para ela, como para o ambiente, né? Então você acha a intenção positiva, exatamente. Tinha fugido dessa palavra. Então, eu fui conversar com essa pessoa, eu falei, olha, eu entendo que você tinha uma intenção positiva, mas a forma como você executou isso, ela transmite algo negativo. Então, falar dessa forma é uma forma certa ou já carrega consigo a crítica? Imagina se fosse falar isso pra você, digamos assim, né? Como você ia ver isso, né? Sempre quando você tem dúvida, entendeu? Isso me ocorreu agora, tá? Tô criando aqui. Sempre quando você tem dúvida, porque a gente não tem certeza de tudo, sim, né? Sim. E tem uma linha tênue, assim. Tênue. Então, sempre quando você tem dúvida de alguma coisa que você vai fazer em alguém, você diz, imagina se fosse comigo.
Se ele fosse falar isso pra mim, como será que eu ia reagir? Entende? Aí você passa a ser a medida ali que você... Fica mais fácil. Fica mais Porque maleável, não existe, né? assim, eu vou dizer pra você, Uma regra. faça isso, né? Eu tenho o dona, né? Sabe, a lei certa aqui para não. Você sempre imaginem, se fosse comigo, que alguém falasse assim, como será que eu me sentiria, né? Aí você já tem uma pré-resposta ali, isso. né? Legal. Então poderia dizer que a empatia dentro dessa parte, principalmente de feedback, é importante. é a base, né? Exatamente. É importante, né? Não é uma tarefa fácil, né? Isso é um aprendizado, né? Mas se a gente entende que é assim que funciona, daí a gente começa a aprender, né? Eu já aprendi muita coisa desde que eu fiz a psicologia positiva, né? Desde o relacionamento até com as filhas, com o marido e tudo. E, por exemplo, assim, eu era muito crítica, sabe, com meu marido, e ele não gostava. Percebi que ele não gostava, né? Aí eu comecei a não criticar o que ele fazia, eu comecei a elogiar o que ele fazia, coisas básicas, simples. Por isso que eu digo, isso funciona com o marido, isso funciona com a empregada. Ó, maridos e esposas, escutem as dicas. Elogiem seus casais. Boa, né? Tá muito boa essa transmissão aí, amor. Parabéns. Isso aí, Maria. Jéssica, obrigado pelo seu celular aí. Ela emprestou o celular hoje. Ação maneira, né? Mas então, assim, pensando, voltando ali no nosso contexto das empresas, né? A gente tava falando do feedback, então, pra gente dar um feedback de uma maneira mais positiva possível dentro do contexto, né? E, ao invés de liderar por críticas e por palavras, né? Liderar por coisas positivas e por ações, né? Não aquele líder que só fala. O líder que pega, coloca a mão na massa e vai e ajuda o liderado a alcançar as metas para mostrar para ele como é feito. E daí, se não alcançar as metas, a gente tem que ter uma conversa diferente daí com o liderado, né? Mas sempre de uma forma empática, se colocando no lugar para não cruzar a linha da empatia, ali, né? Você falando agora, né, tá me correndo assim, né? Porque como se diz assim, a pessoa, ou ela não sabe fazer, ou talvez ela não faça direito porque ela tenha problemas, né? E aí, uma forma também, né, que pode ser ali, né, você, por exemplo, um dia convidar essa pessoa para participar ali de uma coisa assim, e perguntar, me fala como é que é a tua vida, como é que é o teu, sabe, a tua rotina, me fala. Bate-papo, você, né? vai descobrindo a pessoa, e aí de repente a raiz está ali, ele tem algum problema, entendeu? Mas como quem quer, puxa, porque esses dias é assim, ó, amigo, se você trata uma pessoa como amiga, ela se sente amiga, ela vai te falar e ela vai te dando dicas ali e você sabe como, né, você pode intervir ali de uma forma que ela vai se sentir acolhida e vai querer retribuir, entendeu? Porque a amizade, a pessoa se sentir valorizada por uma amizade assim verdadeira, isso é fundamental. Ela sempre vai tentar te retribuir de alguma forma. A reciprocidade que fala, né? A lei da reciprocidade. Isso a gente falando quando a gente tá com um colaborador que ele tem não exatamente os mesmos valores, né? Mas ele almeja algo semelhante ao que a gente quer, né? Porque existe também um empresário que quer saber de contratar o colaborador mais barato, pega uma pessoa lá que não tem totalmente negativa, nem quer mudar, o jeito que tá bom. Aí não adianta você ter uma conversa também, né? Daí aí você vai identificar e daí não. Aí você tem que mandar embora, né? A gente tá falando aqui de pessoas, porque assim, às vezes você vai contratar uma pessoa com uma intenção muito boa, né? Uma pessoa verdadeira ali, que tem um propósito, mas ela vai cometer erros, né? Com certeza. Aí você... No humano, né? É humano, né? Cometer erros, né? A gente direcionou bastante palavra falando para os empresários, né? Mas vou direcionar uma palavra falando para quem é colaborador, né? Procure também uma empresa que valorize os mesmos valores. Exato. Busque na pessoa ali que está te recrutando perguntar, né? O que vocês defendem, como que é na empresa, né? Porque é o relacionamento que a pessoa vai ter 8 horas por dia, né? 5 dias na semana, se não 6. No mês inteiro, e, ano inteiro. Olha, das pessoas que eu entrevistei, eu não lembro de alguém ter me pedido sobre isso. Normalmente, a gente que tem que colocar isso e é uma coisa essencial, né? Eu queria falar um pouco desse ponto antes
mas de uma visão um pouco diferente, que é a recorrência de funcionários, né? Porque se você, às vezes você acha a pessoa muito boa, mas você não saber lidar com ela, você afasta essa pessoa, né? Eu sou prova mesmo disso, né? Quando eu comecei nas vendas ali em 2018, o que aconteceu comigo? Eu tive um pico muito alto de resultados. E eu tava trabalhando com vendedores que tinham carreira ali de 30 anos e eles se incomodaram com isso, né? Só que por fatores de... agora me fugiu a palavra, financeiro, no geral, assim, condições financeiras no geral, de política e tal, até na época teve uma crise, foi quando ficou todos os postos sem gasolina, então nessa época o que aconteceu? Eu tava muito bem nas vendas e eu decaí, mas por quê? Fatores externos, tudo ficou mais difícil, o trânsito parou tudo, né, lógico que eu não tinha o conhecimento necessário, porque era tudo novo pra mim, aconteceu muito rápido, e como eu não sabia, eu era muito novo, eu não tinha onde buscar, ao invés de me orientar, eu fui muito cobrado e fui muito julgado. Sim. E isso fez com que eu me afastei da área de vendas e fiquei anos fora. Porque eu levei aquilo como sério, que eu não era um vendedor, que eu não sabia vender, que eu não era bom naquilo. E aquilo me travou por anos. Quando eu entendi que virou a chave, eu falei, não, aquilo lá, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e eu posso seguir adiante. Então, assim, eu poderia hoje ser sócio daquela empresa, né? Se eu tivesse sido bem orientado. Sim. Lógico que eu não tinha o conhecimento necessário naquele momento, né? Então, não é sempre os dois lados. Sim. Mas se tivesse uma orientação um pouco melhor, talvez teria me ajudado ali a destravar isso e prosperar muito mais, né? Então, isso faz com que tenha uma recorrência também dentro das empresas, né? O líder não saber cobrar da forma certa, né? Porque a alta rotatividade das empresas, às vezes, causa muito prejuízo, né? Porque diz assim, é melhor você, escolher pessoas capacitadas, capacite os escolhidos, né? O pessoal fala, contrate devagar e demita rápido, né? É o jargão, né? Então, assim, você sempre procurar... encontrar os talentos ali. Agora, lógico que sempre vai ter alguém que, né? Tipo, se você vê, não, essa pessoa não joga no meu time, né? Então, não vou querer fazer gol contra aqui, não dá, né? Então, mas sempre fazer, né? Antes disso, né? Ter esse olhar, né? Vamos então, aqui a gente estava comentando também das metas, né? Como a definição de metas pode ser boa ali dentro da psicologia positiva, mas a gente acabou de falar das metas, né? Que é essencial, né? Então vamos para a rodada final aí de perguntas. Alisson, lidera aí. Vamos lá então, deixa uma palavra para quem está se sentindo perdido hoje, profissionalmente, financeiramente, amorosa, espiritual, uma pessoa que está perdida e não sabe encontrar. O que você diria para essa pessoa? Olha, busque conhecer os seus talentos. Uma palavra só? Uma frase, uma reflexão. Busque conhecer os seus talentos e encontre um propósito para a sua vida. Porque quando você tem uma determinação, o caminho aparece. Você precisa, né? Você tem um propósito, você está determinado, o caminho aparece. E você encontra o sentido para a sua vida. Forte. E um gesto que muda o dia. Elogio. Bacana. Uma crença que você mudaria no mundo hoje. Sair dessa vitimização, né? Porque o pessoal existe muita vitimização e isso que mantém as pessoas estagnadas, porque ao invés de elas buscarem como elas podem sair disso, elas querem justificar esse vitimismo e não sai do chão, né? No caso, eu coloco a culpa do meu fracasso no outro. Exato. E como a culpa é do outro, eu não posso fazer nada. Exato. Aí eu sou obrigado a viver onde eu tô. Exatamente. Essa é perfeita, né? Os outros são culpados por eu estar onde estou, então eu nunca vou sair daqui. Porque são os outros, eu não posso mudar os outros. Né? Isso aí, Alisson, essa parte é tua aí. Então, chegamos aí ao final de mais um episódio do nosso FocoCast. O papo foi muito bom aqui com a Zelinda hoje, trazendo muito conhecimento aí. Muito autoconhecimento, né? Que isso diz mais sobre nós, né? Isso. Não sobre o outro. Formas de destravar a vida das pessoas. Só fazer uma pergunta final. Hoje você trabalha atendendo pessoas? Eu posso dizer que é uma forma de terapia ou existe um outro nome técnico para isso? A terapia, na verdade, é para quem tem problemas. A gente trabalha com pessoas que querem alavancar a sua vida, que querem ser mais felizes e mais prósperas, encontrando significado para um propósito para a sua vida. E hoje você atende? Sim, essas hoje pessoas. Eu atendo mentoria pelo Meet, né? Online também, de qualquer parte do Brasil. E para quem tiver interesse, como que faz para estar entrando em contato com você? Pode me procurar pelo meu nome, Zelinda Balém Dachmer, ou somente a letra Z, Mentoria.
tudo junto, no Instagram. E ali eu tenho um canal no YouTube também com vídeos sobre esses temas aqui que a gente conversou. Legal, vamos deixar o Instagram de seu aqui no encard. E também não se esqueçam de seguir aí nosso perfil, a focomarketing.assessoria, para você destravar, desbloquear aí o marketing, as vendas, se posicionar como referência e vender muito mais esse ano. Trazemos agradecer a sua visita aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento com nós e sigam o perfil dela aí também. Isso aí, muito obrigado, Zelinda. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo. E de coração, obrigado por se deslocar até aqui. Que Nossa, a conversa, o prazer foi todo meu, né? A conversa foi ótima, vontade é de ficar a noite inteira, né? E a galera que assistiu aí, curte. Né? Curte, compartilha, envia para aquele amigo lá. No Instagram da Zelinda, vai lá dar uma moral, no nosso também. Um abraço a todos. Okay. Valeu! Boa noite para todos. Aí, ó.